tema da nossa reflexão bíblica de hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma verdadeira amizade. Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais desacreditadas nisso, devido ao cumprimento das profecias, em que as pessoas estão cada vez mais soberbas, interesseiras, jactanciosas, preocupadas mais consigo mesmas, um tempo em que o amor está se esfriando de quase todos. Poucos acreditam que possa haver uma verdadeira amizade nesse mundo. Mas, entretanto, eu gostaria de analisar com vocês o que a Bíblia nos fala a esse respeito. Será que isto é possível ou não? A primeira coisa da qual nós devemos termos consciência é de que cada um de nós nessa terra temos um grande e verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus. Esse deu a cada um de nós a maior prova de amizade e de amor que alguém poderia dar. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos termos a vida eterna. Essa é uma coisa muito profunda, tremenda e maravilhosa. Mas qual é a importância da verdadeira amizade? Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia comigo e abra ela comigo no livro de Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, que nos diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Deus aqui está nos dizendo que o verdadeiro amigo nos é dado por Ele como um irmão. Um amigo verdadeiro é um irmão que nasceu numa outra família. Um amigo verdadeiro é aquele do qual temos um relacionamento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele quer trazer lá desde o Éden, e assim será até a volta do Senhor Jesus, sempre a inimizade entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante. É claro que há determinadas pessoas que, por causa das suas escolhas, não há possibilidade de se ter uma amizade. Mas, entretanto, não significa que essas pessoas não devam ser respeitadas e que não devemos orarmos por elas. Agora, qual exemplo nós temos dentro da Bíblia Sagrada de uma amizade sincera? Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Deixa-me ver aqui, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, que nos diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Essa aqui foi uma declaração a qual Davi fez ao filho de Saul, Jonathan, a respeito da sua amizade, e que Satanás usa maldosamente para que muitas pessoas venham dizer que, por causa desta declaração, Davi e Jonathan eram homossexuais, só porque ele disse que mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, em cima desta declaração,
aqueles que são movidos pelo espírito maligno, pela maldade, eles então fazem disso uma afirmação que não há confirmação bíblica. Mas então, o que Davi quis dizer com mais maravilhoso me eras teu amor do que o amor das mulheres? Abra agora sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, que nos diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Davi, ele quis dizer que o amor e o respeito que Jonatas lhe dava através da sua amizade era maior do que lhe apresentava as suas mulheres. Nós vimos aqui o exemplo de Mical. Davi estava feliz, ele estava dançando em homenagem ao Senhor, né? Ele estava ali adorando a Deus, ele estava bailando, saltando diante do Senhor, e Mical, a sua mulher, aquela que deveria ser a sua ajudadora, ela o desprezou. Na amizade entre Jonatas e Davi não havia o desprezo. Havia a lealdade, havia a sinceridade, havia o bem-querer de um para com o outro. E nós vamos ver aqui, mais para frente, no que isto resultou. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre este tipo de amizade? Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Vamos ver lá. Provérbios, capítulo 18, no versículo 24, que nos diz assim: O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então essa amizade entre Davi e Jonatas, eles eram amigos, mas eram mais chegados do que um irmão. O sentimento que havia entre eles era sincero. Um queria verdadeiramente a felicidade do outro. O que é mais interessante nisso, que era algo movido pelo Espírito Santo de Deus, porque Saul queria matar Davi, porque ele soube que Davi havia sido ungido futuro rei de Israel. Mas se Davi não fosse, quem seria o rei? Jonatas, depois de Saul. Mas o próprio Jonatas não se importava que Davi fosse rei no seu lugar, mesmo não pertencendo à linhagem real de Saul. Olha que você vê uma amizade verdadeira, é isso. Não havia inveja, não havia engano, não, sabe? Um queria o bem do outro. O Senhor Jesus, ele disse que o reino de Deus, primeiro ele tem que nascer dentro de nós. Quer dizer, aquilo que nós vamos viver lá no reino de Deus, nós temos que procurarmos viver no nosso dia a dia. Isso é viver o Evangelho. Ali não havia nenhum tipo de engano, de ambição, de maldade, apenas o valor que um amigo dava ao outro. Agora, como identificarmos um verdadeiro amigo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 44, que nos diz assim: Porque cada árvore conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros e nem se vitimam uvas dos abrolhos. O que isso quer dizer?
muito simples. Como você pode identificar um verdadeiro amigo? Se você tem uma amizade e essa amizade sempre te traz coisas edificantes, que te aproxima de Deus, que te aproxima do bem, que te faz refletir, que te faz crescer, então você vê que você tem ali um verdadeiro amigo. Mas há amizades que parecem serem boas, mas entretanto elas levam para a morte. Se, por exemplo, você tem um amigo que te aconselha a ir contra seu pai e sua mãe, um amigo que te aconselha a entrar em qualquer tipo de vício, um amigo que não te estimula a crescer como pessoa, como profissional, um amigo que não valoriza os seus sonhos. Isso é muito difícil hoje, né? Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, elas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros, não incentivam ninguém a nada, pelo contrário, existe uma grande competição de uns querer mostrar que são mais do que o outro. Existe uma falsa humildade em que às vezes a pessoa chega para você querendo te perguntar uma coisa como se ela, por exemplo, quisesse aprender com você, mas na verdade ela está querendo te desmoralizar. Então, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Que tipo de amigo que você tem sido? Que tipo de amigo que você tem? Você é aquele amigo que aconselha a pessoa a ir pelo lado errado, a ir para o mal? Ou você é aquele amigo que constrói? Aquele amigo que chega para somar e multiplicar. Então cada árvore nós conhecemos pelos seus frutos. Isso foi uma advertência, um ensinamento dado pelo próprio Senhor Jesus. E aquele que for sábio vai estar atento a isso, né? Agora, no que resulta uma verdadeira amizade? Vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? Antes de morrer, Jonatas havia pedido a Davi que quando ele fosse rei, que se lembrasse da sua casa, e Davi assim prometeu. Então, depois que Davi se tornou rei, ele então chamou um servo seu, Ziba, e perguntou se existia alguém da casa de Saul, para que ele fizesse o bem por causa de Jonatas. E sabe quem que era esse alguém? Era Mefibosete, justamente o filho de Jonatas, a qual Davi mandou chamar, que ele era aleijado, vivia em Lodebar, lugar de miséria, sofrimento, e ele o chamou, ele deu lugar à mesa junto com o rei e restituiu todas as riquezas que era de Saul, ele deu a Mefibosete. Olha no que resultou uma verdadeira amizade. Não que essa amizade houvesse sobre ela um interesse, mas o bem que Deus fez sobre sobre Mefibosete foi o fruto de uma amizade verdadeira e sincera. Nós nunca perdemos em sermos íntegros, em sermos honestos
algumas pessoas. Às vezes, nós podemos ser amigo de alguém que não é nosso amigo, mas você, pelo seu proceder, pela sua honestidade, pela sua integridade, você é amigo daquela pessoa, mesmo que ela não reconheça. Você às vezes é uma pessoa que faz pelo outro aquilo que você tem certeza que o outro não faria por você. Mas porém você não fica tocando trombeta em cima disso. Você simplesmente faz porque isso que é o certo que se deve fazer. E isso é agradável a Deus. Todo bem que é feito em oculto é agradável a Deus. Agora, como nos tornamos amigos de Deus e de Cristo? João capítulo 15, versículo 14, nos diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O problema é que tem tanta gente que se diz ser amigo de Deus, mas desobedece a sua palavra, desobedece os seus mandamentos. Deus nos manda 10 coisas tão simples, tão básicas, em que muitas das pessoas fazem questão de ignorar, principalmente o 4º mandamento. Mas como nós podemos sermos amigos de Deus em desobediência? Mas o Senhor Jesus ele foi claro: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Abraão foi reconhecido como amigo de Deus através da sua obediência ao Senhor. Ele foi chamado pelo próprio Deus de meu amigo. Que honra grandiosa um homem pode ter. Glórias ao Senhor. Agora, de quem não devemos sermos amigos? Tiago, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós não devemos sermos amigos do mundo, porque se fizermos a escolha de sermos amigos do mundo, automaticamente seremos inimigos de Deus, independentemente de estarmos na igreja ou não, de termos um cargo na igreja ou não, de estar fazendo qualquer coisa na igreja ou não. Se formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. E o que é ser amigo do mundo? É uma pessoa que toma uma decisão de viver voluntariamente no pecado, sabe? Que não aceita analisar a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Eu vejo tantos inimigos de Deus com a Bíblia na mão, né? Que não aceita nem examinar algo que eles não conhecem, porque se sentem muito confortável naquilo que o mundo lhe apresenta como verdade. E isso é muito perigoso. É por isso que muitos que acreditam que são amigos de Deus, na volta de Jesus vão ouvir dele. Vou primeiro dizer a ele, né, a prova de amizade: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não curamos enfermos, não expulsamos demônios. Ele então vos dirá abertamente: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque na verdade, né, que nós estamos agora ilustrando, vocês dizem que são meu amigo, mas vocês nunca foram, porque nunca me obedeceram. Em outras palavras, é isso que o Senhor Jesus está dizendo a eles. Então nós temos que tomar cuidado em qual classe de pessoas nós estaremos na volta do Senhor. Qual o critério para escolher uma amizade? Mateus 10,16 nos diz assim: Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Então, quer dizer, primeiro nós temos que ser prudentes, quer dizer, observar antes de agir. E simples como a pomba. Se você vê que não vale a pena, você educadamente sai fora. Mas nós temos que pegarmos o critério de Deus, né? Agora, como age o verdadeiro amigo? Vamos ver aqui no livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6, que nos diz assim:
Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos, né? Então, o verdadeiro amigo, ele diz o que precisa ser dito. Não importa se o outro vai ficar chateado, com raiva, mas ele não engana. Ele traz a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão sobre a importância da verdadeira amizade. E a primeira amizade que nós devemos estabelecermos é com o nosso Deus através do seu Filho, Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. E depois, consequentemente, com as pessoas que realmente se importam com a vontade de Deus. Porque se tivermos uma amizade com o mundo, nós seremos engolidos por eles. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. Amém.